Oi, gente, vamos continuando com os nossos vídeos, tá? Quero lembrar que eu ainda estou aprendendo, então não serão perfeitos, mas vou fazer o meu papel. Aqui nós temos o vídeo 2, começando a nossa revisão. Lembrando que essa revisão é para o simulado inicial da volta às aulas, tá? Então, falando sobre eletricidade, o que vai cair? Circuito elétrico, eu disse para vocês que vai cair. O que é circuito elétrico? Conjunto de elementos interligados entre si, pelos quais passa uma corrente elétrica. Depois nós vamos voltar ao conceito de corrente elétrica. Mas esse circuito elétrico, ele é necessário para que os nossos aparelhos funcionem. Sem circuito elétrico, não teríamos aparelhos elétricos e eletrônicos que gostamos tanto, tá? Ah, mas para que eu preciso saber disso? Todo conhecimento ele é bem-vindo por dois motivos. Primeiro, nos ajuda a entender como as coisas funcionam, como a natureza funciona, e já ajuda a fortalecer o nosso cérebro, colocando mais informações que podem ser misturadas com outras informações, nos dando um repertório de conhecimento muito maior. Então, todo conhecimento é sempre bem-vindo. Agora vamos falar um pouquinho sobre esses elementos. Aqui nós temos circuitos elétricos, tá? Aqui é um circuito elétrico real, montado em uma placa de circuito, no qual nós colocamos os elementos e eles são soldados nessa placa. Por exemplo, eu tenho aqui resistores e capacitores, que são elementos que vocês vão conhecer. Aqui eu já tenho uma representação, tá? Tentando ser real, eu tenho uma bateria, aqui eu tenho chaves ou interruptores, que a gente sabe que serve para ligar e desligar o circuito. Aqui eu tenho um fusível, que serve como proteção. Nós sabemos que quando tem uma elevação de corrente, é elevação de corrente, tá, gente? Esse fusível, ele se parte, deixa de passar corrente, as coisas desligam, mas em compensação elas ficam protegidas. Se acontecer um caso desse na nossa residência, a única coisa que nós precisamos fazer é ir lá e trocar o fusível. E aqui nós temos a representação que nós utilizamos na teoria. Esse circuito aqui ele é formado por uma fonte, todo circuito tem que ter uma fonte. Se não tiver a fonte, ele não funciona. Que nesse caso aqui, a fonte é a nossa bateria. Aqui são os resistores, todos os nossos circuitos vão ter resistores, tá? E por último aqui eu tenho a representação do amperímetro, que é aquele aparelhinho que serve para medir a corrente. E nós vamos aqui encerrar esse vídeo mostrando alguns desses elementos que fazem parte do circuito. Voltando com o nosso fusível, aqui os resistores na real. Nós já falamos um pouquinho sobre o código de cores que mostram os valores desses resistores, tá? Não sei se vocês lembram, mas nós falamos. O disjuntor, que tem a mesma função do fusível, ele serve de proteção. Hoje nas nossas casas, a chave geral, ela possui na maior parte das vezes disjuntores, fusível já está meio ultrapassada, apesar de existirem casas em que ainda existe, ok? Aqui um outro modelo de bateria, que são aquelas baterias de celular, fios. Os fios servem para você interligando os equipamentos. E aqui nós temos o exemplo de um multímetro, que serve para medir aquelas grandezas que fazem parte do nosso circuito, que servem como referência para saber se o nosso circuito está funcionando ou não. Ele mede corrente elétrica, ele mede tensão elétrica e ele mede resistência elétrica, que são as nossas principais grandezas. Continuaremos no próximo vídeo.